Bom, obrigado pela participação de vocês aqui, tá? Cada uma e cada um de vocês. Eu fico muito grato de vocês acolherem essa proposta. É uma proposta que surge a partir do debate do Cão Orelha, né? Eu escrevo um texto, isso não é psicopatia, o texto alcança quase 3 milhões de visualização e, e mais de 100 mil mensagens de hater, muito haters. Mas teve muito alcance o texto, né? E algumas pessoas então entraram em contato comigo, querendo entender um pouco sobre isso que eu havia colocado, né? Que são filhos do privilégio. E aí, a partir disso, eu faço essa proposta. Inicialmente, a gente vai estar aqui. Eu já tenho 2 outros lugares também para estar debatendo essa temática, né? Inclusive, vou estar com a minha amiga Dercirê, que é uma psicanalista que trabalha dentro do campo da criminologia, né? Tem doutorado pela UFRJ, não, pela UERJ, e que debate também essa temática, porque é um tema pouco debatido dentro da área da psicanálise. Quase sempre os debates. Bom dia, Gabi. Zenilda, bom dia, querida. Quase sempre os debates do campo da psicopatologia são debates feitos ou pela psicologia, sobretudo a psicologia cognitiva comportamental, ou pela neurociência, né, a neurologia, que tenta explicar o comportamento do psicopata a partir de certas reações químicas no cérebro, né? Acredito que um tema sobre psicopatia, ele precisa ser um tema centrado dentro do campo histórico. Ele não pode ser um tema alheio ao campo histórico. Isso significa dizer que é preciso situar essa temática dentro da historicidade. E aí a gente não pode fazer esse debate sem levar em conta, por exemplo, que um dos grandes historiadores, né, da loucura vai ser Foucault. Inclusive, o seu livro, né, História da Loucura, se tornou um clássico, onde Foucault vai tentando entender o que é isso que se chama de loucura. A história da loucura, sobretudo no Ocidente, tá? A gente vai ficar muito preso ao Ocidente, porque é a nossa, onde a gente tem diálogo maior. Eu não vou trazer aqui a filosofia oriental, o pensamento oriental, porque senão a gente ia ficar aqui um seminário, pelo menos um carnaval inteiro. Mas a questão de entender que a loucura, ela pouco a pouco vai sendo delineada, vai tomando bordas, na medida em que a civilização ocidental, a cultura ocidental também vai tomando bordas. Então, se nós fôssemos, hoje, aplicar os conceitos de loucura no século XI, século XII, provavelmente não sobraria ninguém. Se a gente fosse aplicar hoje os conceitos que estão no DSM e no CID sobre o que é a loucura, não ia sobrar pouquíssimas pessoas ou ninguém. Talvez ia ser uma história como aquela do alienista do Machado de Assis. No final ia ficar só o sujeito que se perceberia mais louco porque internou a cidade inteira. Eles, olha, dos loucos eu sou mais perigoso porque internei a cidade toda. Né? Não é à toa que o Nelson Rodrigues vai dizer que entre o psicanalista e o louco, o mais perigoso é o psicanalista. Eu adoro essa fala do Nelson Rodrigues. Aliás, esse foi um outro vídeo que eu coloquei como uma brincadeira e o vídeo viralizou, que é 3 meninas acendendo baseado com o DSM. Pegaram o DSM-3, botaram fogo do DSM-3 e estão acendendo baseado. E eu botei essa fala do Nelson Rodrigues, né? Entre o psicanalista e o louco, o mais perigoso é o psicanalista. E aí eu botei embaixo assim, finalmente acharam uma utilidade para o DSM. Aí pronto, o negócio explodiu. Pegou fogo nas redes sociais, o pessoal dizendo que eu estava desrespeitando o DSM, desrespeitando a psicologia, não sei o quê, desrespeitando a psicologia baseada em evidências. Essas loucuras todas que. Obrigado, amor. Meu Deus. Oi, vou botar aqui. Obrigado, não precisa. Ah.
A fé é o que não falta. E aí, ligando essa coisa toda. Então, assim, para a gente iniciar a conversa, primeiro a gente precisa entender como surgiram os diagnósticos. Como nasce o diagnóstico? Né? Porque a gente tem a ideia de que o diagnóstico teve sempre aí. DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5, né? CID-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente está no 11. CID-11. A loucura maior começa em que os Estados Unidos têm um manual de diagnóstico e o resto do mundo tem outro. Já começa a loucura por aí. Né? O DSM é o diagnóstico da psiquiatria estadunidense. Enquanto que o CID, em geral, é um debate mais amplo com a Organização Mundial da Saúde. O DSM, até o terceiro, tinha a presença dos psicanalistas. A partir do quarto, os psicanalistas foram retirados do DSM. São as curiosidades que a gente precisa entender. Porque o DSM, pouco a pouco, foi sendo desenhado pela indústria farmacêutica. Na época dos manicômios, uma das figuras mais importantes, grave isso que eu vou dizer para vocês, na época dos manicômios, uma das figuras mais importantes, no sentido de poder, eram os psiquiatras. Eram eles que diziam, é louco, pronto. A palavra de um psiquiatra era inquestionável. Imediatamente o sujeito era internado. Não é à toa que a gente vai ver maridos que levavam esposas e elas eram internadas, ainda que não tivesse coisa nenhuma, porque o psiquiatra atestou que era loucura. Acabou. Né? Então, quando o homem queria fazer desaparecer a sua esposa, um novo casamento, né? Tomar posse da propriedade dessa mulher, porque também tinha isso, né? Quando uma mulher se casava, ela não podia. Quando uma mulher não podia ser dona de posse, ela precisava ter um homem. Então, ou era o pai, ou era um irmão mais velho, ou era o marido. Ainda que as posses fossem dela. Ainda que ela tivesse herdado aquilo do pai, o marido é que passava a administrar, então, né, essas posses todas. E aí era muito comum, a partir do momento que o homem se casa e administra, agora a coisa muda. O Chico Buarque de Holanda tem uma música muito bonita, Márcia, que ele diz assim, aliás, essa música é um formato assim de um blues, né? Então ele é muito gostosinho, até a cadência de se ouvir ele, que é a história de uma mulher que o homem conhece ela numa espécie de um circo, de um teatro, alguma coisa assim, uma atriz, né? E aí ele chega com flores, e chega com amor, e chega com um monte de coisa, e todo aquele jogo de conquista, até que se leva ela ao cinema, até que se casa com ela. E aí, quando se casa com ela, ele fala, agora nunca mais flores, agora nunca mais cinema, agora nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Acabou. Porque ele agora é o dono. Ele agora é o proprietário, entendeu? Saiu desse lugar. Ele agora era o proprietário. Então, a história da loucura tinha isso. Essa coisa de a palavra de um psiquiatra é o bastante. Não precisava mais. A não ser que fosse questionado por um outro psiquiatra. E aí a gente tem um problema, que é o corporativismo médico. Dificilmente o médico vai atestar. Gente, vocês já experimentaram processar um médico? Você precisa de um outro médico que ateste esse erro. Olha, para você achar esse outro médico que vai dizer que esse médico errou, é uma das coisas mais difíceis. Porque o corporativismo é muito forte. E eu vou dizer por que eu estou falando essas coisas todas. E aí você vem um movimento na década de 70, sobretudo começa muito forte na Itália, que é do Basaglia, que é o movimento antimanicomial. Eu nem vou entrar no detalhe no Brasil, porque o movimento antimanicomial do Brasil ele é muito anterior ao Basaglia. Eu tenho dificuldade de ouvir em espaços que vão trabalhar a questão antimanicomial que não citam, no Brasil, o cara que inicia isso, que é Juliano Moreira. Muito antes do Basaglia pensar alguma coisa. Você tem um médico negro, baiano, que aqui no Brasil inicia o processo, né, no processo antimanicomial. Por exemplo, ele retira a ideia de amarrar os pacientes. Ele começa diversas questões que mais tarde você vai ter na luta antimanicomial. Então, se a gente for falar de luta antimanicomial no Brasil sem citar Juliano Moreira, a gente está cometendo um erro histórico. Mas, como sempre, né,
você tem um brasileiro que começa, mas o europeu que leva a fama. Então, você tem o Basaglia, com toda aquela história lá na Itália. Quando chega aqui no Brasil, o movimento vai ficando muito forte. E aí o que acontece? Pouco a pouco, o psiquiatra vai perdendo o poder. Pouco a pouco, a psiquiatria vai se tornando mais um dentro dessa administração, porque agora você tem uma equipe técnica. Você não tem mais um profissional que atesta loucura. Você agora tem uma equipe, psicólogos, né? E aí uma figura vai tornando esse poder, porque poder não fica vácuo, né? Já dizia o Foucault, que é a figura do psicólogo. Então, pouco a pouco, a psicologia vai tomando força e a psiquiatria vai o quê? A psiquiatria vai se enfraquecendo, vai se enfraquecendo, vai se enfraquecendo. Então, e boa parte da psicologia eram psicanalistas. É por isso que até o DSM-3 você tem a presença dos psicanalistas, porque é uma classe muito forte. Mas aí uma coisa acontece. O que acontece? O surgimento do medicamento. Sobretudo, né, um dos medicamentos mais famosos que vai surgir na época. Ai, caramba, eu estava com um medicamento aqui na cabeça agora. Esqueci agora. Eu não sei se é o Lexotan, esqueci agora qual é o medicamento. Que vai surgir e vai revolucionar o campo do atendimento psiquiátrico. Prozac? Prozac, obrigado. Surge o Prozac. O Prozac muda o cenário todo. E muda para o bem e para o mal, porque vai surgir também várias críticas, né? Uma das críticas mais importantes ao Prozac vai ser escrito por um filósofo, que é o cara que vai criar a filosofia clínica. Ele escreve um livro chamado, né, Mais Platão e Menos Prozac. Esse livro Mais Platão e Menos Prozac, que vai ser escrito na década de 80, se torna um best-seller mundial. Porque vai mostrar que o Prozac passou a servir para tudo. É Prozac para tudo. Prozac, tô com dor de cabeça, Prozac. Eu tô meio desanimado, Prozac. Queria escrever uma tese, Prozac. Então, Prozac, e aí ele traz esse livro, né, Mais Platão e Menos Prozac. Ou seja, vamos questionar isso que a gente está chamando de loucura. Só que o Prozac foi importante porque trouxe de volta para a cena os psiquiátricos, por uma questão óbvia. O psicólogo não pode medicalizar. Olha aí de novo, a psiquiatria entrando na cena. Só quem pode medicalizar são médicos. Só médicos podem prescrever. E aí os médicos, de novo, fazem um pacto. A coisa mais difícil é você conseguir uma receita médica de um medicamento psicotrópico de um profissional médico que não seja psiquiatra. Eles se recusam a assinar. Sendo que qualquer médico pode prescrever qualquer medicamento. Qualquer médico. O cara é médico, ginecologista. Ele pode prescrever, por exemplo, um antidepressivo. Entendeu? Então, você tem essas questões que são muito bem definidas dentro da... Né? Por exemplo, na última instância não tem médico nenhum, você vai para o clínico geral. Muitas vezes, eu já deparei com situações de clínico geral que tinha expertise muito maior do que alguns psiquiatras. É muito comum, dentro de espaços que trabalham com dependência química, os psiquiatras não terem noção nenhuma de saúde mental e toxicomania. Noção nenhuma. E aí você tem psiquiatras, por exemplo, receitando Rivotril para quem é usuário de determinadas substâncias químicas. E aí o que você tem? O sujeito fazendo a substituição de uma droga por outra. Eu uso o Rivotril, eu já encontrei pacientes que amassavam e cheiravam o Rivotril como se fosse cocaína. Substituindo uma droga por outra. Por quê? Porque o psiquiatra que receitou o Rivotril não tem a menor noção não tem formação em toxicomanias. E encontrei clínicos gerais que sabiam trabalhar bem essa questão toda, sobretudo os clínicos gerais que atuavam, né, em espaços, por exemplo, em hospitais de grande porte. Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, né, Lourenço Jorge, em hospitais que lidavam com um público bem diverso. E esses clínicos gerais tinham essa expertise dentro desse campo. Mas o que eu estou dizendo para vocês? Pouco a pouco o psiquiatra passou a voltar para o cenário de importância de novo, sendo que agora num outro modelo. Se lá atrás ele era aquele que dizia que atestava loucura, agora os psiquiatras, é comum vocês ouvirem psiquiatras fazendo atendimento terapêutico. Psiquiatras se tornaram psicoterapeutas, e isso para brigar com quem? Com a psicologia. O grande entrave da psicologia no desejo de tornar a psicoterapia
uma ferramenta só da psicologia foi a medicina durante esses anos todos. Por quê? Porque a psicoterapia também se torna, pouco a pouco, uma ferramenta da psiquiatria. Então, agora, essa última SUG, eu acredito que essa vai dar trabalho para a gente, porque agora eles trouxeram os médicos para o debate. A psicoterapia ser uma característica única dos médicos e dos psicólogos. Aí sim, agora talvez essa última SUG aí talvez vá ter algum sucesso e a gente vai ser impedido de fazer atendimentos psicoterapêuticos. A coisa está feia nesse campo. Então você tem aqui, e pouco a pouco os psiquiatras foram se tornando psicofarmacologistas, especialistas em medicação, em administrar medicamento. E pouco a pouco a indústria farmacêutica foi percebendo que o maior aliado dela seria exatamente quem? A psiquiatria. Tanto que ainda hoje no Brasil os remédios psicotrópicos são caros e não tem acesso gratuito. Na rede você não tem. Você tem acesso gratuito a diversas medicações. Gratuidade de diversas medicações. Gratuidade para medicações para diabetes, para pressão alta, né? Para problemas cardíacos, para problemas respiratórios. Né? Eu mesmo estou com um medicamento aqui, Busonídia, de graça na rede, na farmácia popular. Remédios respiratórios e tal. Remédios psicotrópicos não tem gratuidade na rede. O lobby, né? A gente chama o lobby farmacêutico é muito forte. Muito forte. Tem um filme que mostra isso. Como pouco a pouco o lobby farmacêutico foi seduzindo os médicos. Com passeios, jornadas, a coisa toda, né? Eu me lembro de um amigo meu que era médico, que ele vivia em congresso, eu falei, cara, mas todo mês é um congresso. Aí ele falou, congresso porra nenhuma, já. É passeio que as indústrias farmacêuticas me pagam. Final de semana no hotel, final de semana não sei o quê, entendeu? E isso acabou se tornando proibido no Brasil, né? Em muitos países isso se tornou proibido por causa desse lobby todo. O que acontece? Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Para mostrar que não dá para pensar saúde mental desassociado do capitalismo. Não dá para pensar. E a ideia de saúde mental nasce exatamente com o surgimento do capitalismo. Você vai encontrar isso no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber. Quando o capitalismo começa a surgir, e não um capitalismo qualquer. Aí aqui tem outro detalhe. O capitalismo estadunidense. Sobretudo calvinista. Olha como é que o debate é difícil, Fernanda. Porque ele é um debate de classe, é um debate histórico e é um debate teológico. Sem a teologia você não entende isso. Porque a lógica começa com a ética protestante, o espírito do capitalismo. A ética protestante, que ética é essa? Calvinista. Porque a premissa do calvinismo é Deus prospera quem trabalha. Então, essa era a premissa do calvinismo. A coisa do trabalho, a ênfase no trabalho e a ênfase de uma prosperidade. Então, não é mais trabalhar, você não vai mais trabalhar para se alimentar, como era os campesinos. Né? Você planta aquilo que vai colher. Agora não é mais trabalho para se alimentar, agora é trabalho para se enriquecer. A lógica de trabalho muda. Então, se lá atrás era trabalhar, né, arar o campo, fazer uma plantação de uma horta, aquilo que a gente chama hoje de agricultura familiar. Se a ideia lá atrás era agricultura familiar, né, o cara ter suas cabras, suas galinhas, aquela coisa toda, ali que era algo para sustentar a sua família, então você tinha a agricultura familiar, ainda muito presente hoje nos quilombos, a ideia da agricultura familiar, né? Nos movimentos de terra, nas lutas de terra, nos povos originários, a ideia de quê? De uma agricultura familiar, de alguma coisa que possa nos sustentar. Agora não. O capitalismo traz uma novidade. O capitalismo estadunidense, ele insere uma novidade. Trabalho não é para se sustentar, trabalho é para enriquecer. E o sujeito enriquecido é o sujeito abençoado por Deus. Então, a lógica do capitalismo estadunidense calvinista é
a lógica do enriquecimento. Para enriquecer, todos precisam estar inseridos dentro desse contexto. E para estar inserido nesse contexto, é preciso criar o contexto. Como é que você vai inserir sem ter o contexto? E qual é o contexto que é criado? O discurso, isso vai estar presente, por exemplo, nas Institutas de João Calvino, que é um conjunto de livros que Calvino escreveu para modelar a igreja protestante. É o primeiro tratado de eclesiologia. Eclesiologia é uma disciplina dentro da teologia que é estudar a igreja, né? O sistema de uma igreja, o modelo de uma igreja. A gente chama de eclesiologia. O estudo sobre a instituição. Por isso que o nome do livro é As Institutas, que não é um livro, é uma coleção de livros, As Institutas. Né? Eu que fui pastor presbiteriano, isso era leitura obrigatória para nós. Então, um conjunto de livros, da qual esse livro é a moral da igreja, toda a estrutura da igreja, tanto institucionalmente, ou seja, tanto como CNPJ, vamos dizer assim, para a gente entender, quanto na estrutura psicológica, espiritual, sexual, tudo. Tudo está dentro desse livro. As Institutas de João Calvino é para a igreja protestante o que a Suma Teológica de Tomás de Aquino é para a igreja católica. A base, né? A base teológica, a base do pensamento todinha está ali, que é outra coleção de livros escrito na idade, escrita lá, não me lembro agora, a Suma Teológica foi escrita numa época chamada escolástica, então era a Idade Média, onde uma das premissas de Tomás de Aquino era provar a existência de Deus. E aí ele constrói 3 conceitos praticamente quase que irrefutáveis que dominou o pensamento cristão por quase 1000 anos. Pra vocês terem ideia da força da Suma Teológica. Ela só vai ser questionada com a Reforma Protestante em 1500. Século XIV, final do século XIV, início do século XV. É que a Suma Teológica vai ser questionada. E questionada por quem? Por Tomás de Aquino. Mesmo assim, não chega nem a ser um questionamento, chega a ser... As Institutas é quase que uma atualização. Se a gente for pensar em termos de software, seria o mesmo software atualizado. Só isso, o mesmo modelo atualizado. Então, são 3, né, pensadores extremamente importantes na historicidade da igreja, em termos teológicos, é Agostinho, Tomás de Aquino e João Calvino. São os 3, assim, muito fortes. E o Tomás de Aquino foi, inclusive, o Tomás de Aquino, não, a Instituta de Calvino. E Calvino, inclusive, foi governador de Genebra. Então ele pega o pensamento dele, que é um pensamento religioso, e torna isso um pensamento político. É por isso que na igreja presbiteriana, a ideia da igreja presbiteriana não é só uma organização religiosa, é uma organização religiosa política. A premissa de João Calvino é que ao lado de toda igreja deveria ter um hospital e uma escola. Essa é a premissa, que é o modelo que a igreja presbiteriana segue até hoje. Não é à toa que uma das universidades mais respeitadas no Brasil é a universidade quem? Qual a universidade? Eu vou dar uma dica. Dessa universidade saiu 2 ministros no governo Bolsonaro. Inclusive, foi a universidade que deu o aporte teórico para o governo Bolsonaro. O ministro da Educação sai dela, e tem um outro ministro que eu não me lembro agora que sai dela também, dessa universidade. Ela é tão importante que o campo jurídico mais forte depois da USP, o que concorre com a USP, é exatamente essa universidade. Quase todos os grandes advogados estudaram nela. E a gente hoje tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que vem dessa formação. Entendeu? E figuras importantes, como, por exemplo, Jô Soares, estudou a vida inteira nessa universidade. O Jô Soares fazia questão de dizer: eu estudei na Universidade Mackenzie. Eu estudei no Mackenzie. Então, o Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana no Brasil, é uma das universidades mais respeitadas no campo brasileiro, porque a igreja presbiteriana leva isso ao pé da letra, ao lado de toda a igreja. Uma escola e um hospital.
Porque o pensamento da igreja presbiteriana era um pensamento para além do campo ideológico, é religioso, também é político. Também é político. Por exemplo, quando eu fui pastor presbiteriano, eu fui coordenador do primeiro centro de acolhimento regionalizado de álcool e outras drogas, que foi uma parceria entre a igreja presbiteriana e o governador Sérgio Cabral. A igreja extremamente implicada na questão da população de rua, da coisa toda. Então, você tem coisas para bem e para mal, entende? A igreja está ali, na construção de projetos, de uma série de coisas, quer para o bem, quer para o mal, mas está ali, a partir disso tudo. Agora, é preciso criar uma estrutura que possa contemplar toda a sociedade. Se você quer colocar no slogan da sociedade, né, de que essa sociedade ela é uma sociedade próspera, rica, você precisa construir mecanismos de inserção a todos os sujeitos. Não é à toa que ainda hoje, século XXI, os Estados Unidos se coloca como a polícia do mundo. A polícia do mundo. Por quê? Porque isso é uma ideia religiosa. Nós somos a nação que vai governar o mundo. Nós somos a nação que vai construir as diretrizes que irão governar o mundo. Então, eles governam para além da força política, né? Também com a força bélica e também com a força ideológica. Também com a força ideológica. Não é à toa que né? Você vai, por exemplo, Olimpíadas. Qual é a nação que mais tem ouro? Aí está lá os Estados Unidos. Não interessa o que é, está lá os Estados Unidos. Futebol, né? O futebol criaram o seu próprio futebol, o futebol americano, que se destaca do resto do mundo. O futebol é deles, né? E aí vai. Ou seja, a ideia é, não há um campo de saber que a gente não vá lá para dominar, para se tornar maior. Só que com uma intenção. A intenção de mostrar que nós somos uma nação próspera, nós somos uma nação rica, porque somos abençoados por Deus. Então, essa é a ideia de Deus. A ideia de Deus, como, embora a gente saiba que não tem nada de Deus nessa parada toda. É colonização, é expropriação, é a CIA interferindo na geopolítica internacional, é uma série de coisas, mas sempre com o discurso Deus ali e pátria ali, né? O Trump retorna com um discurso de pátria. Vamos fortalecer a nação, tal. Então, sempre essa ideia. E aí é que se tem uma ideia, olha, mas olha só, nem todas as pessoas têm condição de trabalhar. Então, assim, a Fernanda é boa para trabalho, Altair, bom para trabalho. Paty, bom para trabalho. Jairo, não, Jairo tem problemas aí que ele não consegue trabalhar. E aí, como é que a gente faz? Porque se a gente diz que a gente é de Deus, e a gente é próspero, então a gente diz que Deus está em tudo, como é que a gente vai fazer em relação ao Jairo que não trabalha? E que pode enfraquecer a nação, porque ele vai motivar a Paty a não trabalhar também. A Paty olha e fala, o Jairo não trabalha, eu também não vou trabalhar. E aí se constrói uma ideologia. A ideologia do trabalho como aquilo que dignifica o ser humano. Então, trabalhar é dignidade. E isso é uma das premissas importantes pra caramba, porque o Nego Bispo trabalhou contra isso o tempo todo. O Nego Bispo dizia, olha, trabalhar é contra o processo humano. Tanto que ele dizia, eu sou vagabundo. Era essa palavra que o Nego Bispo utilizava o tempo todo. Eu sou vagabundo. Por que o Nego Bispo se nomeava vagabundo? Porque era uma forma de contra-colonizar a ideia de trabalho como algo natural. E ele dizia, não, trabalho não é natural. E não é que ele fosse vagabundo. Ele dizia assim, eu vou lá e planto meu aipim. Eu vou lá e crio minhas galinhas e faço o que eu preciso para sobreviver. A ideia de trabalho não é trabalho para sobreviver, é trabalho para se enriquecer. É outra premissa. Então, para que o Jairo não motive a Paty, esse vagabundo, não motive a Paty a não trabalhar, vamos categorizar as pessoas. E assim nasce o DSM. Pessoas normais e pessoas anormais. Os normais são aqueles que trabalham. Os normais são aqueles que estão aptos a trabalhar. E os anormais, aqueles que não trabalham. A lógica é a lógica do trabalho. Até hoje, gente, isso é que rege a saúde mental no mundo, quase no mundo ocidental todo.
Você pega, por exemplo, a ideia do SUS, o cara está com 7 hernias na coluna, o médico olha para ele e diz, apto para trabalhar. E acabou. Entendeu? E o cara fala, porra, mas não consigo levantar nenhuma caneta. Apto para trabalhar. A ideia não é se você está bem ou não. A ideia que rege o pensamento mental é apto para trabalho ou não apto para trabalho. Então a lógica é trabalho. Começa por aí. A lógica é trabalho. Então, os sujeitos normais e os sujeitos anormais. Ninguém quer ser anormal numa sociedade onde a normalidade é a regra. Ninguém quer ser anormal. Então, sim, tá, mas aí a gente precisa nomear essas pessoas. Tá bom, então vamos colocar. E aí começa. DSM, né? Começa. Os diagnósticos. Né? Por que ela não pode. Tá, tudo bem. O Jairo não é normal. Mas por que o Jairo não é normal? Ah, porque ele tem isso. Tá, então bota aí o nome. Porque ele tem aquilo, bota outro nome. Por exemplo, hoje todo mundo está se descobrindo o TDAH. Eu fui dar uma palestra, né? E aí eu narrei, gente, para um grupo de professores, eu falei, gente, um indivíduo que não consegue ficar parado. Que se eu coloco ele para sentar, ele não senta, ele levanta e tal. Então eu fui descrevendo todos os itens que estão no DSM, no CID, em relação ao TDAH. Todos. E aí eu perguntei para eles, quem é essa pessoa? Aí todo mundo falou, não, isso aí é um TDAH, porque os professores já têm essa porra já na cabeça, já, né? Eu falei, pois é, acabei de descrever o meu gato. Entendeu? Eu falei, acabei de descrever o meu gato. Não sabia que meu gato tinha TDAH. Não fica onde eu coloco, não come o que eu dou para ele, arranha meus móveis, desobedece, acorda às 4 horas da manhã fazendo a maior porra de uma algazarra na minha porta. Eu falei, acabei de escrever meu gato. E vocês deram um diagnóstico para um gato. Para você ver como que isso não funciona. E eu falei, gente, qual é a criança que fica sentada onde a gente coloca? Ah, pega uma criança e senta aqui e fica aqui. Qual é a criança que faz isso? Só a criança que está com algum problema depressivo. Porque o que se espera é o normal. Então, o diagnóstico, pouco a pouco, ele foi se transformando num instrumento de normatização. Ninguém quer ser anormal numa sociedade onde o que se louva é a normalidade, é a norma. O diagnóstico foi se transformando. E aí o Foucault, na História da Loucura, vai dizer, pouco a pouco a psicologia e a psiquiatria foram se tornando forças coercitivas do capital. Altair, a psicologia veio para o Brasil quando no Brasil que se busca era a industrialização. A psicologia tem 50 anos, gente. E quando é que ela nasce no Brasil? Junto com a industrialização. Era preciso adestrar esses corpos acostumados a trabalhar na roça, ou seja, ter horário para... Gente, ainda hoje é comum, não sei se alguém aqui é de Minas Gerais, ainda hoje é comum em Minas Gerais, em algumas cidades, na hora do almoço, a cidade inteira parar. Da prefeitura, sabe, a Dona Maria que vende sacolé. Bota a porta assim, ó, parado para o almoço. A cidade inteira para. Eu fui morar em Minas Gerais, numa cidade assim, eu falei, que loucura! Cidade inteira parou. Aí o pessoal, não, almoçar é sagrado. Eu falei, porra, mas eu estava acostumado com o Rio de Janeiro. A cidade inteira para por 2 horas. Pum, fecha todo mundo. Fecha a prefeitura, fecha a padaria, fecha mercado, fecha tudo. 2 horas a cidade desaparece. Ainda tem lugares que resistem ao capitalismo. Entendeu? E é sagrado. E a hora de fechar também é sagrado. A hora de fechar não tem essa coisa de entrou mais um cliente, não. Você volta amanhã. Eles fecham mesmo. Bom, gente, ó, tá na hora de fechar. Os clientes, quem comprou, comprou. Quem não comprou, compra amanhã. E sai todo mundo. É assim. Porque ainda é a lógica anticapitalista. Hoje não. Né? Então é comum você ter isso. Então, assim, como é que você adestra esses corpos acostumados a esse tipo de trabalho para a indústria? Vão trazer a psicologia para cá. Vocês entendem que a história da psicologia no Brasil está atrelada com a história da industrialização? Se você não entender isso, você não vai compreender por que alguns diagnósticos vão surgindo dentro de determinados contextos. Por exemplo, o Japão é o único país do mundo que tem um diagnóstico específico para os japoneses, que é a morte por excesso de trabalho. Só o Japão tem isso. Porque a premissa do Japão pós-guerra é vamos tornar o Japão uma potência independente.
E aí os japoneses, por exemplo, não sabem o que é férias. O japonês, quando faz greve, só bota uma tira no braço e continua trabalhando. Aquela tira, estou em greve, mas continua trabalhando, continua produzindo. E aí é o único país do mundo que tem um diagnóstico específico. O japonês morre cedo por excesso de trabalho. Não tira férias, não descansa, leva o trabalho para casa, não para. A ideia é não parar, não pode parar. Daí que todas as minisséries japonesas, é sempre o quê? Um sujeito que vira um robô, uma máquina, né? Desde o Jaspion, que é muito antigo, a maioria de vocês nem deve conhecer, desde o Jaspion, né? Até Hora de Mofar, né? Hora de Mofar. Até os como era o nome da Hora de Mofar, o Pato, que virou uma febre? Power Rangers. Os Power Rangers. Desde o Jaspion aos Power Rangers. É sempre a tecnologia, uma tecnologia superior que quer invadir a Terra e aí precisa de uma outra tecnologia para combater essa tecnologia. Ora, o que é a tecnologia superior? As duas bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Então é preciso agora uma outra tecnologia que possa vencer essa tecnologia. Essa é a lógica por trás, né? Desde o Jiraiya. Quando eu era moleque, então, qualquer cabo de vassoura na minha mão virava um Jiraiya. Então tinha essa lógica, né? Então a lógica do trabalho não é mais a lógica do trabalho porque você precisa comer. É a lógica do trabalho para enriquecer. E é por isso que vai se... E aí, Cidreira, é aí que vai vir a lógica da psicologia para louco. Porque o sujeito campesino ia para a indústria e enlouquecia. Enlouquecia no sentido de excesso de trabalho, né? Hoje, por exemplo, se sabe, a gente tem um diagnóstico por excesso de trabalho, que é síndrome de quê? É o burnout. Exatamente, burnout. Não existia isso. Não existia burnout. Quem na roça morreu por burnout? Criando galinha, falando, quem tem burnout na roça? Entendeu? Então você tem um adestramento de corpos, é isso que o Foucault vai falar, é preciso adestrar esses corpos para um novo modelo capitalístico, que é agora o modelo industrial. Né? E agora você tem outro modelo, que hoje a gente está retornando ao passado. O capitalismo, como a gente conhecia, deixou de existir. Hoje a gente tem um capitalismo feudal. Olha aí, a gente voltando para o século XVI, século XV, século XVI. O que é o capitalismo feudal? Feudos que são donos, né, de determinadas oligarquias, como, por exemplo, né, só que de modelos diferentes. O Uber é dono da maior frota de carro do mundo sem ter um carro. É isso. O iFood é dono da maior rede de restaurantes do mundo sem ter um restaurante. Chama-se colonialismo feudal, capitalismo feudal, onde feudos vão sendo construídos, né? O Google, a Meta, dono de quase todas as redes sociais, onde a gente está lá sem ganhar R$1 para isso. É por isso que eu me recuso a pagar para o Instagram qualquer real. Eu falo que minhas postagens são orgânicas. Vocês têm noção do que é uma postagem orgânica e você não gastou R$1. No meu nome nem a setinha tem, porque até aquela ideia de autenticar o meu nome eu me recuso. Para que eu preciso me autenticar na rede social? Eu me recuso. Então, eu tenho a quantidade de seguidores que eu tenho, são orgânicos, porque é resistência. De vez em quando, agora mesmo, quando algum vídeo meu viraliza, alguém vem para me oferecer os serviços, para poder se tornar o seu Instagram mais apreciável, virar um produto, e eu me recuso a isso. Meu Instagram é uma bagunça. Tem desde o Jade criticando o feminismo ao meu gato miando lá. Então é uma bagunça. Mas é a minha bagunça, é a minha recusa de se adequar a uma normatividade, a uma métrica, a alguma coisa. Pouco a pouco, tudo isso foi se tornando uma forma de controlar os corpos. Controlar os corpos. E aí você tem outro detalhe. Qual é o outro detalhe? Você não pode... Quando o capitalismo vai avançando, agora você não tem mais o capitalismo industrializado. Você tem agora o neocapitalismo. Outras modalidades, né, de atuar. Que é o quê? As megas corporações que começam a chegar no Brasil. Que começam a adentrar os outros países, a coisa toda. E que exige determinadas posturas.
E aí você tem um certo privilegiamento, um certo adestramento de corpos para exercer determinadas funções. Eu me lembro, por exemplo, na época que eu coordenei o projeto, que a palavra que eu mais ouvia é que eu era muito subversivo. Quando eu fui pastor, a palavra que eu mais ouvi, e você é muito subversivo. E agora que eu sou psicanalista, que eu abri mão de tudo isso, a palavra que eu mais escuto é você é subversivo. Qual é a ideia de ser subversivo? Por que me diz isso o tempo todo? Porque eu me recuso a entrar dentro de uma certa norma. Isso, gente, você paga o preço. Você paga o preço. Eu escutei de um amigo de uma sociedade brasileira de psicanálise aí, dessas famosinhas de São Paulo, que ele disse assim, cara, a gente não te chama porque a gente nunca sabe o que é que você vai falar. Foi muito engraçado isso, eu ouvi isso, sabe? A gente não te chama porque a gente nunca sabe o que você vai falar. Porque eles me chamaram uma vez para falar sobre feminicídio, eu cheguei lá, vi um monte de gente que é transfóbica, eu mudei meu discurso, fui para transfeminicídio simbólico, quando a psicanálise elimina os corpos trans, né? Na subjetividade desses corpos. Aí o pessoal ficou... A gente nunca sabe o que você vai falar, e aí fica difícil convidar alguém que vai colocar talvez a gente numa saia justa. Então eu falei, pois é, eu não vou me adequar à minha não. Então eu vou falar para poucas pessoas. Não se adequar à norma é um problema, porque você mesmo se elimina. Você mesmo se elimina. Eu escuto isso o tempo todo. Você mesmo se elimina. A minha amiga Sara, eu tive com ela no congresso em São Paulo e ela falava o tempo todo, Jário, fica bonitinho para as pessoas gostarem de você. E eu falei, eu não consigo, Sara. É foda. A Gabriela estava lá com a gente no congresso. E ela viu ali, ela participou, ela viu. A Gabriela falou, se eu não tivesse visto com os meus olhos, e eu não tivesse ouvido, ia ser muito difícil de acreditar. No meio do congresso, Sara e eu sendo sabotado. Sabotado mesmo, você não tem noção. Eu não vou dar mais detalhes, que é para não dar spoiler. No meio do congresso, a gente sendo sabotado. O que a gente ia falar foi cortado, o tempo, enfim, uma série de coisas. E a Sara dizendo, ela falou para mim, ela chorando, que a Gabriela viu a Sara chorando nos bastidores, aí ela respira e fala, tá bom, Jário, bota a porra do sorriso no rosto, vamos subir no palco como se nada tivesse acontecido. Porque é isso. Não vamos dar o prazer deles nos verem chorar. Vamos embora. E aí a gente vai lá, sabe? Bota um sorriso no rosto, como diz o Gonzaguinha numa música linda demais, né? Bota um sorriso no rosto. Vidro moído com areia no café da manhã e um sorriso nos lábios. Está na música do Gonzaguinha, lá na década de 70. Vidro moído com areia no café da manhã e um sorriso nos lábios. Jornal sangrando com corpos mortos para tudo que é lado e um sorriso nos lábios. E ele termina a música gritando, bota a porra do sorriso nos lábios. E é isso. Porque a gente mesmo se elimina. Por que a gente mesmo se elimina? Porque a gente não faz o pacto. Porque a gente não adentra isso que chama de normalidade. Então você é lido como anormal. É louco. É louco. E pouco a pouco o louco foi sendo calado. Porque agora não é só ser louco. Também é preciso ser um louco adestrado. E aí o que é agora o adestramento do louco? Se lá atrás o silenciamento era as grades, era o muro, era o manicômio, hoje o silenciamento é o medicamento. É o excesso medicamental. Não quero ouvir a Paty gritar. Joga Rivotril nela. Entende? O Paulo Leminski tem um poema que eu acho lindo, que eu me identifico, que ele diz assim, toda rua tem um louco para chamar de seu. O louco da minha rua sou eu. E é isso, o louco da minha rua sou eu. Tem um louco na psicanálise, sou eu. O louco do meu coletivo sou eu. Então, o louco foi sendo silenciado por esse instrumento que é a questão da medicalização. E por que o louco é silenciado? Porque esse sujeito que não entra na normatividade, esse sujeito que se recusa a entrar na norma, ele se torna perigoso. Porque ele aponta para os outros que há uma saída. Tem uma história que diz de um cara que queria tirar férias e não tinha ninguém para substituir ele no manicômio. Aí ele vai e chama um louco. Ele fala, cara, eu acho que eu já tenho uma solução. Eu vou chamar um doido para tomar conta disso aqui. E aí ele chama o louco para tomar conta. E aí quando ele volta, 30 dias depois, ele conta a todo mundo e fala, caraca, não fugiu ninguém. Só que todo mundo com a testa arranhada.
Aí ele chama o louco e diz, cara, a porta estava aberta, não fugiu ninguém. E ele fala, caraca, que loucura. O que é que você fez para não fugir ninguém? Com a porta aberta. Aí o louco fala, simples, eu fiz um risco no chão e falei que quem passasse por baixo podia ir embora. Entende? O inusitado da loucura. O louco é o sujeito que pensa fora da norma. Eu abri a porta, fiz um risco e disse, olha, quem passar por debaixo desse risco pode ir embora. Todo mundo tentou, ninguém conseguiu. A porta está aberta. O inusitado, pensar diferente, de um modo que ninguém pensou, sabe? Isso era que o Deleuze, eu nunca sei pronunciar esse nome, gente. Desculpe, mas eu não falo alemão. Eu nem sei se é alemão. Deleuze, né? A Sara falou, precisamos aprender a falar os nomes. Eu falei, amiga, desculpa, mas eu falo português. É muito difícil essas pronúncias. O Deleuze e o Félix, a Félix eu aprendi com a Isildinha. A Isildinha chama Félix Guattari. Isso eu aprendi com ela. Então o Deleuze e o Félix vão dizer assim, mais importante do que o pensamento é aquilo que nos fez pensar. Isso é que é importante. Só que a máquina mata o que nos faz pensar. Ela quer que a gente repita pensamentos pensados. E é isso que a gente tem. Copia e cola. Pensamentos já pensados. E aí, esse sujeito agora, ele é perigoso porque ele não aponta só a saída. Ele aponta a falácia de uma estrutura. Aí agora a gente vai entrar na outra estrutura, que a gente falou do capitalismo. Aí entra agora a estrutura de gênero. Que é o quê? É preciso enlouquecer as mulheres. Para que o que venha delas, por mais brilhante que seja, não seja a produção de uma pensadora, mas seja a produção de uma louca. Seja uma loucura. Qualquer homem que quer desqualificar a mulher, a primeira coisa que ele diz é, você está louca. Primeira coisa, primeira ferramenta, você está louca. Pronto. Do que vier. Daí em diante, depois do que você disser, já não é você, é a loucura falando por você. Então, a loucura se tornou uma ferramenta também de silenciamento do feminino, do corpo feminino. E aí você entra a psicopatização. Já, mas os psicopatas? Bom, primeiro, aquela ideia vendida pela indústria hollywoodiana do psicopata, né? Silêncio dos Inocentes, do cara que come pessoas, ou o Motel Bates, né? O cara que estrangula, se veste de mãe. Toda essa ideia de psicopata, a partir desse lugar, também é uma ideia de se caracterizar um certo tipo de monstro. Eu fiz um seminário uma vez num congresso que eu fui convidado para falar sobre um filme que ficou muito famoso, que é O Silêncio dos Inocentes. A história de Hannibal Lecter, né? E a história dos Inocentes, ele tem um problema sério. Ele tem um problema muito sério. E que, durante muitos anos, ele foi silenciado, esse problema. E só agora, recentemente, ou seja, quase 20, 30 anos depois que o filme foi lançado, eu nem me lembro quando é que O Silêncio dos Inocentes foi lançado, ele é o primeiro filme nessa característica de horror, de terror, a ganhar um Oscar, né? Qual é o problema dele? Você sabe, Paty, me dizer qual é o problema desse filme? E agora eles lançam uma série, 30 anos depois, aquele mesmo grupo vai lançar uma série para corrigir aquele problema. Você sabe dizer qual é o problema? Alguém aqui sabe dizer qual é o problema? Eu agora respondi. tô curiosa pra cacete. Pô, eu faço minhas palavras da Paty. Eu vi o filme, mas eu tô tentando buscar aqui na memória. O filme é um clássico. Eu adoro o filme. O filme é um clássico, né? Tanto pela escolha assertiva dos atores, né? O cara que faz o Hannibal Lecter, ele é excepcional. Eu só não gostei dele fazendo Freud. Achei que ele caricaturou demais o Freud. Mas ele é excepcional. E a atriz também, a Judy Foster, ela é fodástica, né? Devia ser Judy Foster, foda, né? Porque ela é foda naquele filme. Mas tem uma característica ali. A história é a história de um canibal,
né, de um homem que está assassinando mulheres e tal, tal. E aí o que acontece? Ela precisa do Hannibal Lecter, que é outro canibal, para ajudar ela a encontrar o assassino. Esse assassino, esse assassino serial, o serial killer, né, como é chamado, esse assassino serial. Então ela precisa da ajuda de um serial para encontrar outro serial, porque a lógica é só um monstro entende outro monstro. E a palavra monstro se repete, monstro, 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 monstro. Por que vocês acham que a palavra monstro foi utilizada num congresso de psicanálise em Paris? Eu sou o monstro que vos fala. Quem é o nome dessa pessoa? Preciado, Paul Preciado, né? Por que Paul Preciado escolheu esse título? Eu sou o monstro que vos fala. Aliás, esse texto foi traduzido em português pela Sara. É porque ele percebe que a sociedade vê ele fora da humanidade, né? Não só isso, não só isso. É a coisa de estar fora. Ele vai trazer, inclusive, a história do macaco, que vai ser uma metáfora construída, né? A história do macaco adestrado, que o macaco aprende a falar, aprende a coisa toda, e pouco a pouco ele vai deixar de ser macaco, vai se tornando humano, né? Então, eu sou o monstro que vos fala. O filme do Hannibal Lecter, o primeiro filme sobre serial killer que ganha Oscar, o assassino é trans. Vocês esqueceram isso? Que é um homem que retira a pele das mulheres, veste-se com a pele e veste o vestido. É um homem trans. É o monstro que vos fala. Na época em que o filme foi escrito, era o grande debate, era sobre transgeneralidade. Quem são essas pessoas esquisitas, estranhas, que querem perversas, porque essa é a palavra que vai se dar no DSM, perversão. Quem são esses pervertidos que ousam ser aquilo diferente do que Deus os criou para ser? São monstros. E aí o ícone principal do filme é a história de um homem que se traveste de mulher. Porque é isso, travesti. Traveste. Não é à toa que a palavra travestir se torna um verbo muito utilizado por conta dessa conceituação. Hoje, inclusive, é preciso mostrar que essa palavra é uma palavra pejorativa. Travesti é tão pejorativa quanto denegrir. Tão quanto. Então, quando você fala denegrir, que é uma palavra racista, travestir também é uma palavra pejorativa. Porque fala de quê? De pessoas que se vestem, que travesti é vestir-se, só que de uma forma diferente daquilo que Deus os criou. E aí a série, que vai ser lançada 30 anos depois, começa com esse debate. A série tenta corrigir o que o filme ignorou. E aí é uma personagem que é ela tentando criticar essa ideia que foi construída nos Estados Unidos de que quase todos os serial killers eram pessoas trans. Você vai ver também o Norman Bates, que também vestia roupa de mulheres, que também, entende? Vários filmes estadunidenses colocaram as pessoas trans como pessoas perversas, e isso foi construindo um imaginário em que quase sempre a palavra trans está ao lado da palavra pedofilia. Trans, pedófilos, trans que querem comer os menininhos, trans que querem trans e pedofilia, sempre junto. A palavra caminhando sempre junto. Quando agora o caso do Epstein vai mostrar que os pedófilos são exatamente quem? Brancos, cis héteros, poderosos. É outra classificação. Só que esses são os normais. Você nunca imaginaria. Por exemplo, lembra aquele caso do estuprador do hospital da Barra, que estuprava as mulheres quando sedava elas? Mulheres grávidas e tal, que sedava elas? Sabe o que os colegas de trabalho disseram? Todos os colegas de trabalho. A gente nunca imaginou. E eu falei sobre isso. Claro!
Ele está dentro da norma. Você imagina o louco que está gritando na rua, o Jário Carioca, né? Eu tenho a irmã de uma amiga minha que disse assim, não sei porquê, mas eu não vou com esse cara. É o jeito dele de falar, a coisa dele falar. Tem alguma coisa aí. Claro que tem. Eu tô fora da norma, eu não sou branco, não sou cis, não sou hétero. Agora, o branco cis hétero, gente, precisou os e-mails de um morto para comprovar a fala de 200 mulheres. 200 mulheres. E ainda assim elas foram desacreditadas. Precisou os e-mails de um morto. Por quê? Porque é difícil você aceitar que esse determinado tipo de pessoa seja um perverso. E é por isso que o conceito psicopatia precisa ser usado. Porque quando eu digo são psicopatas, eu salvo toda a outra estrutura. Eu individualizo a coisa, sabe? O Jário é psicopata. Pronto, todos os outros homens estão protegidos. Então não é a construção patriarcal, masculinista, que constrói esse tipo de pessoas. Do que a gente fala quando a gente fala do caso Epstein. A gente fala de poder. O poder. O poder que constrói capital simbólico. O poder que faz com que um homem coloque o pé no pescoço de uma mulher e seja fotografado, como o Trump foi fotografado fazendo isso. Como o príncipe não sei de onde foi fotografado, e isso tudo estava lá com Epstein, pisando em cima de um corpo da mulher. Uma relação que é uma relação de estupro. Todos eles ali participando de uma relação de estupro. A gente viu recentemente, assustado na França, um marido que sedava a mulher para ela ser estuprada coletivamente. Estupro não é uma relação de desejo, estupro é uma relação de poder. O caso Epstein não é um caso de desejo, é um caso de relação de poder. Todos eles se classificam como psicopatas, e nenhum deles é psicopata. Vocês entendem a lógica? E todos eles são psicopatas. Como assim, Jário? Olha a loucura. Nenhum deles se classifica como psicopatas. São maridos, são pais, maridos cuidadosos, pais cuidadosos, sabe? O cara que tá botando o pé na menina de 12 anos tem filha de 12 anos da qual ele morreria por elas. Morreria pela filha delas. Pela filha dele. Mas está estuprando uma outra menina, que não é a filha dele. Esse daqui é rei, é governador, é presidente, é gente acima de qualquer suspeita. Nenhum deles se classificaria como psicopata. Todos eles são psicopatas. Em que sentido, Jairo? Eu vou explicar para vocês. No sentido DSM e no sentido CID, nenhum deles entraria no diagnóstico. São sujeitos, são cidadãos de bem, eu tenho até ranço quando eu falo isso. São cidadãos de bem, acima de qualquer suspeita, gente poderosa, coisa e tal e coisa. Se classificariam no DSM, no CID? Não. E por que você diz que todos eles são psicopatas? Porque dentro da normativa de poder, você só acessa determinadas estruturas de poder quando você consegue alcançar um nível de embotamento emocional. Coisa que só os psicopatas conseguem fazer. Entende? Você não pode acessar uma estrutura de poder como o Trump acessa sem que você tenha a tranquilidade de construir um projeto para prender crianças, mulheres, cidadãos que não são americanos e dormir tranquilamente com isso. E a gente está vendo os Estados Unidos em crise, mulheres sendo presas, coisa toda, crianças sendo presas. Vocês viram no primeiro mandato do Trump, crianças latino-americanas enjauladas como se fossem animais. Se construiu até a ideia de um espaço, uma ilha, cercado de crocodilos. Da onde vem essa ideia? Da cabeça de um psicopata. O capitalismo é uma estrutura que constrói psicopatas. O patriarcado é uma estrutura que constrói
psicopatas. Como é que um homem que tem namorada, que tem família, que tem tudo isso, consegue sedar uma pessoa e estuprar essa pessoa tranquilamente? Como é que um homem que diz que ama a sua esposa consegue eliminá-la? Como é que um homem mata 2 filhos que ele acabou de dizer papai os ama muito e depois se mata? Não podemos individualizar esses casos. Esses casos não é o fulano que é psicopata ou ciclano. Não. A estrutura cria psicopatas. Quando eu digo não são psicopatas, eu estou dizendo são filhos do privilégio. O que eu estou dizendo? O privilégio é uma máquina de psicopatia. A branquitude é uma máquina de psicopatia. Os mesmos senhores... Eu estou vendo a novela Terra Nostra. Eu falei, olha, amanhã eu vou fazer um vídeo só com um episódio que eu vi ontem, na hora que o senhor branco lá chama lá o Matheus Natengel, sei lá como é o nome dele, que é Matheus, né? Inclusive o personagem é Matheus, para pagar ele. E aí falou, eu botei um valor a mais aí porque realmente eu reconheço a força do seu trabalho. E eu fiquei vendo aquela cena e eu falei, caramba. Aí ele falou, mas o senhor não acreditou em mim? Não, porque eu não te conhecia. Mas agora sim, italiano, tá aqui, ó, eu acredito em você e tal. E eu fiquei pensando naquela cena e falei, caramba, esse mesmo cara que olha para um corpo branco e diz, toma aqui um valor a mais, porque eu reconheço a força do seu trabalho, era o mesmo que tinha escravos que foram mortos na fazenda dele. Que estrutura é essa? Que pega o sujeito e o transforma em objeto. Gente, só numa estrutura psicopatia, isso aí, numa sociedade psicopática, só uma sociedade psicopática é capaz de objetificar pessoas. A gente não está falando de 1 ou 2 pessoas, não. A gente está falando de milhares de pessoas, uma sociedade inteira que se silenciou durante o processo de escravização, onde mulheres tinham seus seios amputados por outras mulheres para que elas não seduzissem os seus maridos. Homens eram estuprados coletivamente para que eles não fossem insurgentes. Crianças eram vendidas para senhores, para serem estupradas coletivamente, para satisfação de desejos sádicos. Esses mesmos homens eram jornalistas, advogados, eram governadores, eram donos de fazenda, eram cidadãos de bem. Então, o diagnóstico psicopatia foi um diagnóstico construído para isolar a estrutura. É preciso que se diga, ele é louco, para que a estrutura seja salva. Para que a estrutura seja salva. O Lacan, ele começa a pensar isso quando ele vai pensar os canalhas dentro da psicanálise. Lacan está no processo ali lutando, né? A França lutando contra fascismo, uma série de coisas que está acontecendo, e o Lacan se deu conta de uma coisa que ninguém havia pensado. Que nem a psicanálise está imune a esse tipo de pessoas, que ele vai chamar de canalhas. E ele vai dizer, é preciso resistir aos canalhas. É preciso negar os canalhas à psicanálise. Quem são os canalhas? Gente, você precisa ser canalha. Canalha vem do latim, né? Canalia, bando de cães. Anda em bandos. Que é a ideia do quê? Ora, para você ser CEO, Márcia, de uma grande empresa, que no final do ano vai demitir, em dezembro, 10 mil pessoas, vai desempregar 10 mil pais de família, e você faz isso e vai cear com a sua família de boa, tranquilamente, você não pode ser um Jário Carioca. Porque eu não faria isso, eu pediria minha demissão. Eu estava falando isso hoje com meu marido a respeito da existência de CEOs, né? Qual é a utilidade deles, né? Todo CEO, ele só chega nesse nível quando ele adestradamente, pouco a pouco, vai desenvolvendo a psicopatia em si. Psicopatia nada mais é, gente, do que o estado de apatia das emoções. Entende? Matou a mulher e foi pro cinema. Lembra dessa
acho que foi uma série, um filme, um livro, eu não sei. Matou a mulher e foi ao cinema. É isso. Entende? Eu tenho uma amiga que ela disse assim, meu amigo, uma analisante minha falou assim, Jário, eu estou extremamente assustada. Conheci um cara que é um doce, um doce. Eu falei, finalmente encontrei um homem que realmente me entende. Amável, doce, no primeiro encontro, não me levou para jantar no melhor restaurante, puxar cadeira, flor, buquê de rosa, né? A coisa toda. E aí eu falei que eu não estava afim de transar, e ele falou, não, tudo bem, levou buquê para ela, a coisa toda, e ele foi encantando ela pouco a pouco. E aí um dia ela vai na casa dele, né? E ele prepara o jantar para ela. Enfim, um homem dos sonhos. E aí, na hora de levar ela para casa, né? Ele chega na portaria do prédio dele, e aí ele buzina. E me parece que o porteiro trabalhou um pouco, demorou um pouco mais a chegar. Demorou um pouco mais a chegar e tal. E aí ele abriu aquelas portas de abrir para cima. E aí, na hora que a porta abriu, que o cara tá saindo, a porta fechou. Ele encostou no carro. Aí o porteiro foi, imediatamente abriu a porta de novo. E ela falou assim, ele desceu do carro, foi até o porteiro, a portaria, desceu a porrada no porteiro, quebrou o porteiro todinho, voltou pro carro tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, e me levou para casa. E eu tô com essa cena até agora na minha cabeça. Em 10 minutos ele deixou de ser aquele cara que eu conheci. E nem tocou no assunto. Voltou como se ele tivesse parado para tirar um papel do lixo, jogou na lixeira e voltou. E o porteiro ficou lá todo machucado. Jairo, eu nunca vi um psicopata na minha frente. Exatamente isso. E voltou a ser o cara mais doce que você possa imaginar. Me levou para casa, me deu um beijinho no rosto, despediu de mim, como se eu não tivesse presenciado a cena. Eu falei, amiga, ele só é mais um de todos esses homens. CEO, muita grana. Você não consegue, gente, você não consegue chegar na lógica estadunidense, riqueza, se você não anestesiar alguns sentimentos dentro de você. Para que o cara possa comprar um charuto cubano que custa 40 mil reais dentro de uma instituição onde pessoas passam fome, ele precisa estar bem com isso. Precisa estar bem com isso. O capitalismo necessita da anestesia emocional. Ele precisa estar bem com isso. Senão ele se inquieta. É por isso que o Fernando Pessoa escreveu o livro do Desassossego. Porque tanta gente está dormindo. É uma das coisas que o Lacan vai apontar no canalha. E aí o Lacan vai dizer, como é que eu sei quem é um canalha e quem não é, Lacan? Ele diz assim, olha, é preciso se horrorizar frente ao mundo. Se ele não se horroriza, é um canalha. É isso. 120 corpos ficados no chão. Jovens que foram degolados. Nem passagem na polícia a maioria tinha. 70% da população do Rio de Janeiro aplaudiu o governador. É uma sociedade psicopática. É isso. Os outros 30% é a gente aqui, ó, se horrorizando frente ao absurdo. O Lacan diz, o canalha não se horroriza frente ao absurdo. Ele normaliza. Ele aceita. E aí ele fala, é preciso recusar a psicanálise aos canalhas. Essa pergunta sobre a analisabilidade do psicopata é sempre colocada como problema técnico. É uma questão de estrutura e laço, é o que vai dizer Lacan. Que tipo de discurso está em jogo? Que lugar o sujeito concede ao outro, com maiúscula, e o que pode ou não pode se instalar como transferência. É nesse ponto de advertência de Lacan, muitas vezes repetido como moralismo, ganha sua densidade clínica. Não se trata de condenar pessoas, e sim de delimitar condições mínimas para que um tratamento analítico não vire uma máquina de cinismo. Eu fui convidado uma vez para fazer análise, um cara entrou em contato comigo, queria fazer análise. Eu, tá bom. Aí ele, mas olha só, tem como você vir no meu escritório? Eu falei, tem. E aí eu fui no escritório dele. Coração do Recreio. Um prédio enorme, lindo pra caramba. Elevador com aqueles carinhas que ficam dentro do elevador. A maioria dos prédios nem tem mais esse profissional. Esse prédio tinha, né? Um assessor dentro do elevador com música clássica. E eu entrei no outro país. Eu falei, caramba, eu tô entrando em outro mundo. Aí eu chego lá, o cara, o escritório dele fica na cobertura.
gente pra caramba, na entradazinha já, lá um monte de coisa, café expresso, você escolhe, as máquinas. Então eu falo assim, caramba, eu tô entrando no outro mundo. E aí a secretária dele veio e fala, o senhor que é o doutor Jário Carioca? Eu falei, sou eu, mas sem o doutor, só de Jário Carioca. E aí ela, tá, o doutor fulano de tal, porque todo mundo é doutor, né? O doutor fulano de tal pediu pro senhor esperar um pouquinho. Eu falei, sim, eu espero. E aí esperei, e fiquei ali esperando, e daqui a pouco ela veio, olha, ele tá te chamando. Aí eu entro. Os móveis todos de madeira, de mogno, né? Tu já sente o cheiro do poder. Móveis todos de madeira escura, aquela poltrona gigante de couro. Parecia até uma cena do filme do Poderoso Chefão. Só faltou beijar a mão e pedir benção padrinho, né? Igual do Poderoso Chefão. Eu tô olhando ali. Aí sentei e foi descontraído, assim, depois que todo mundo foi embora, só tinha nós dois. Ele falou, posso dispensar o secretário? Pode. Aí ele dispensou, então vamos ficar só nós dois, que eu fico à vontade. Tá bom. E aí ele conversou, a gente conversou, a coisa toda. Aí ele falou assim, porra, gostei demais de você e tal. Como é que a gente começa a análise? Como é que a gente faz a análise? Eu falei, então, eu tenho duas coisas para te apontar. Primeiro, para que haja análise, que ele falou, não, sou muito ocupado, sou CEO, não sei o quê. Eu falei, então, para que haja análise, ela não pode acontecer aqui. Aqui não tem análise. Aqui só tem cheiro de poder. Ele riu. Aqui só tem cheiro de poder, aqui não tem análise. E segundo, também não vai ser no Recreio, vai ser no meu consultório, lá em Campo Grande. Aí ele falou, mas Jairo, mas dá para ir de BMW lá? Eu falei, dá para ir até a pé, se você quiser. Você que decide. E aí, no primeiro dia que ele chega no meu consultório em Campo Grande, motorista particular de segurança, com BMW, eu atendia dentro do bairro ali em Campo Grande, que é um bairro simples, bairro Adriana, sabe? Dentro de um bairro bem simples mesmo. Né? E aí chega aquele carrão e entra, tal, e aí ele para, né? E eu recebo ele todo estranhando, tal, e a gente foi construindo ali um processo de análise, eu tentando entender o que ele queria trazer para análise. Até que ele traz o que ele queria trazer para análise, é que ele estava tendo uma relação extraconjugal. Estava nessa crise dessa relação extraconjugal. Né? E aí eu fui trabalhando isso com ele, olha, não dá para estar em dois amigos. Mas eu gosto muito dela, é minha dentista, não sei o quê, mas eu também gosto muito da minha esposa. Eu falei, meu amigo, você está querendo colecionar mulheres como quem tem carro, né? E eu fui discutindo essas coisas com ele e vendo essa estrutura. E eu tô vendo, uma hora ele não vai vir mais. Uma hora ele não vai vir mais. E aí eu falei, quem vai romper isso vai ser a mulher. Porque só a mulher consegue romper essas coisas. E não deu outra. Um dia a dentista se estressou, tocou a campanha na casa dele, se apresentou para a esposa dele e falou, então, eu sou amante do teu marido. Aí pronto, aí a coisa estoura toda. Nunca mais aquele homem voltou para análise. Porque não faz análise. Não tem analisabilidade para determinados tipos de pessoas. Ele não queria análise. Ele queria que eu desse para ele um conselho, alguma coisa de como manter essas duas mulheres. E análise não é sobre manter. Análise é sobre perder. Análise é sobre falta. Fala, Fernanda. Não, acabou que eu ia perguntar uma coisa, mas você respondeu. Você fala, análise não é sobre ganhos, né? É sobre perdas. É sobre perder. Então, assim, mas aproveitando aqui, então, deixa uma das coisas que eu estava aqui pensando enquanto você falava, né, dessa construção, até eu perguntei, né, da sociedade sociopática, me lembrou o artigo quando você fala da coesão dos grupos, né, quando vocês falam sobre essa coesão da estrutura. Então, quem não quer, quem não está nessa estrutura está à margem, não faz parte do grupo, está dentro da loucura. Ou está naqueles campos de preconceito que a gente tem aqui que né? Exatamente. E é aqui que a gente precisa distinguir o que é psicopatia e o que é psicose. Que é o que dele, a líder, no livro dele, A História sobre a Loucura, ele vai fazer. Olha, dentro de uma... Aliás, o personagem que vai trabalhar bem isso é esse personagem aqui, né? Ó, o melhor Coringa que eu já vi na história. Daqui minha filha me deu de presente. O Coringa do Heath Ledger, né? Sim. O melhor Coringa. Mas tem uma parte do filme em que ele diz assim, como você pode ser normal dentro de uma sociedade que te enlouquece? Eu acho fantástico essa fala dele. E o filme em si. Né? Como ele se coloca. A loucura é uma questão social. Nisso, né? Você não consegue transitar dentro do capitalismo sem se normatizar com a loucura do capital. É preciso normatizar, é preciso normalizar estruturas de exclusão,
é preciso normalizar meritocracias, é preciso normalizar o racismo, é preciso normalizar a exclusão das mulheres, é preciso normalizar. É preciso olhar para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e que tem ali nenhum corpo negro e normalizar isso. E dizer, não tem porque não tem juízes à altura, não tem porque os negros não estudam o suficiente. É preciso normalizar uma instituição totalmente branca, é preciso normalizar a ausência de mulheres. Você vê, a própria ministra Carmen Lúcia dizer, em determinado momento, não é possível que até aqui no Supremo a mulher é silenciada. Porque ela quer falar e ninguém deixa. Entende? E ela fala, não é possível que até aqui no Supremo eu quero falar e os senhores não me deixam falar. É preciso normalizar isso. E aí é que o Lacan, no texto televisão, ele vai trabalhar exatamente essa ideia de que muitas vezes o canalha, isso é forte, hein? O canalha entra em análise não porque ele quer análise. O que ele quer é aprender a manipular melhor. Esse é o detalhe que o Lacan pega assim, com uma pinça que eu falo, porra, ele foi foda. Tá lá no texto de televisão. O canalha não entra na análise porque ele quer ser analisado. Ele entra na análise porque ele quer aprender a manipular melhor. E aí, o dispositivo clínico corre o risco de ser reduzido a treinamento de performance. Ele chega a dizer que o analista é um santo. Ele vai pegar uma fala do Freud com o William Fliess, quando o Freud também vai dizer que o analista é um santo. O que é um santo? Aquele que faz uma descaridade, bancando o dejeto. Ele se oferece como resto para poder operar como causa de desejo. O analista é um santo. O Freud vai dizer isso com o William Fliess. O analista é um santo. Por que um santo? Porque ele entra nesse lugar de descaridade. O analista não faz caridade, é descaridade. Ele se coloca como dejeto, ele banca isso. Se oferece como resto. E não como mestre, e nem como guru. O analista não pode entrar como mestre, e nem como guru. Quando eu entendi que o que ele queria era um mestre, que o ensinasse como manipular duas mulheres, eu me recusei a esse lugar. É preciso recusar a análise aos canalhas. E os canalhas adoram fazer análise com mulheres. É muito comum, por exemplo, eu atendi um que disse assim, não, eu vou fazer análise com você porque eu já fiz análise com 3 outras mulheres e eu comi todas as 3. Na minha cabeça, na hora, eu falei assim, porra, ela agora vai querer me comer também. Na hora! Eu falei, pronto, eu entrei na lista, comeu 3 mulheres, agora quer comer um homem. Pronto, vai querer me comer também. É preciso, eu já sei que eu tô com canalha. É preciso resistir aos canalhas ao canalha. Resistir aos canalhas à canalha, vai dizer o Lacan, não é não ter o canalha na clínica. É fazer com que ele se canse desse dispositivo. É desmascará-lo. Em algum momento ele não vem mais. E ele não vai vir, ele vai querer desqualificar o analista, ele vai querer fazer alguma coisa. É preciso resistir. E como é que se resiste? Não entrando na lógica de mestre nem de guru. Entende? Se o analisando exige do analista uma mestria, ou se o analista cede a isso, a análise degrada em gestão moral, consultoria de vida ou cumplicidade. Quando eu analisei que o que ele queria era a lógica é essa, eu não vou entrar na lógica da cumplicidade e dizer, porra, você é foda. Porra, tu comeu 3 analistas, nossa, você é foda. Não, o contrário. A lógica ali é demonstrar o mau caratismo do sujeito. É não entrar na lógica da cumplicidade. Claro que eu não vou entrar também no discurso moral, porque eu também não vou entrar numa gestão moral, mas eu vou entrar no desconforto. Entrar em outra lógica. Eu falei assim, caramba, que interessante, né? Você falou que aqui comeu 3 analistas. Essa transferência com essa analista aí, né? A transferência que você faz com essas mulheres é uma transferência muito interessante, né? Porque elas entram na lógica de um certo poder, de um certo dizer, né? Ela entra na lógica, né? Psicólogas, que aí foram só os psicólogos, ela entra numa lógica de um certo dizer, de um certo poder, e aí você diz, eu comi ela. Quando foi que você comeu sua mãe? Aí pronto, o cara se desconstruiu todo. Tem que dar uma porrada mesmo no sujeito. Não, como assim? Eu falei, ué,
Porque quando você diz eu comi minhas psicólogas, você está falando de um certo lugar. Certo lugar de poder e tal, e tal, e tal, e coisa. E também de um certo outro lugar, né? Porque ela é a mulher de alguém. Então tem um terceiro nessa lógica aí. Quem eu como quando eu como? Que lógica é essa? Que lógica é essa aí, né? Porque você tem a mulher... Aí entra o Édipo, né? Você tem a mãe do teu pai que é impossível. Então, que mulher impossível é essa? E você diz, olha, eu comi a mulher impossível. Quem é essa mulher impossível? Ou o sujeito não volta mais, ou ele volta desconstruído a partir de tentar entender esse lugar. Tentar entender esse lugar. Não, mas espera aí, não é bem assim tal. Falei, pois é, então, assim, quem é essa mulher? E aí eu me lembro que um deles, esse, inclusive, ele traz depois que as mulheres que ele preferia eram aquelas que não somente eram casadas, mas também evangélicas. Eu falei, caramba, você também quer comer até a mulher de Deus. É sobre isso. Que agora ela tem um marido e tem Deus. Então não é só o marido. Eu também quero a impossível. Porque ela também tem um juramento de castidade diante de Deus. Eu falei, caramba, você está comendo até a mulher de Deus. O que é isso? Que masculinidade tão frágil é essa que você precisa objetificar essas pessoas? Que masculinidade frágil é essa? Né? Eu me lembro uma vez que ele falou assim, porra, tem hora que eu acho que eu estou na frente de uma mulher. Da forma como você fala. É desqualificar o sujeito. Ele não pode entrar no jogo em que ele domina isso, entende? Eu me lembro que uma vez ele estava confortável demais na clínica. Eu falei assim, cara, eu estou mexendo lá no consultório, vamos fazer análise hoje aqui no corredor. E foi no corredor. No corredor ali, para quebrar esse conforto do sujeito que senta e deita no divã e tal. Eu falei, não, hoje a gente vai fazer análise sentado aqui no degrau da escada. Como não tem ninguém, meu consultório era o último, a gente vai fazer aqui no degrau da escada. Vamos fazer no corredor que eu mexi ali, tá cheio de veneno no negócio. Então vamos fazer aqui. Gerar o desconforto o tempo todo, trabalhar o tempo todo para recusar a análise ao canalha. Recusar a análise a esse lugar onde o sujeito quer tirar proveito da situação transferencial, onde o manejo exige sustentação de enquadre e da regra do tratamento, justamente porque a transferência é uma força real e ambígua no processo. É preciso, primeiro, uma análise só começa quando o sujeito decai da ideologia de um ideal sobre o analista. O Nicote vai trazer isso. Para que a análise comece, é preciso que você diga, porra, esse analista é uma desgraça. Você precisa cair do ideal do ego. Enquanto o teu analista estiver idealizado, não começou a análise. Você ainda está na fase do apaixonamento. Vocês sabiam disso, né? Enquanto você estiver idealizando o seu analista, a sua analista, não começou a análise. Ainda é uma psicoterapia. Teu analista está idealizado. O Winnicott diz assim, é preciso cair desse lugar de idealização. É preciso olhar o analista e ver, porra, ele também falha. Ele não é tão bom assim quanto eu imaginei que ele fosse. Aí sim, aí a análise começa. Entende? O Winnicott vai ser, aí a análise começa. Por quê? Porque a transferência é uma força real e ambígua. Não pode só haver amor. É preciso haver ódio, vai dizer o Freud. Bota um pouquinho de ódio nisso aí, que é só puro amor. É preciso que você diga, porra, eu não volto mais aqui. E aí na próxima semana você volta para dizer que você não voltaria. Ó, vou te dizer uma coisa, eu jurei que eu não ia voltar mais aqui. Pô, que interessante, vamos trabalhar isso aí, vamos embora. E é isso. Eu sempre falo, eu me lembro de uma analisante minha que ela simplesmente abandona a sessão, né? Abandona a sessão, levanta e vai embora. Eu falei, então tá, é assim, né? Ela que me deu o corte, não fui eu, levantou e foi embora. Na outra sessão ela não veio. Na terceira sessão ela aparece. Ela falou assim, olha, eu voltei aqui porque eu vou te falar, hein? Eu fiz muita merda essa semana, muita merda. Briguei com meu marido, briguei com meu chefe, briguei com não sei o quê. E aí começou a narrar aquilo tudo. E aí eu vi que eu precisava voltar para a sessão. Eu fiquei calado ouvindo ela dizendo isso tudo. Eu falei assim, então, sabe por que você fez muita merda? Ela, por quê? Eu falei, porque a merda que você queria fazer era em sessão. Era com seu analista. E você não fez. E aí você ficou
constirpada. Você levantou da sessão e foi embora porque você não disse as palavras que tinha que dizer. Isso te deu uma constirpação. E aí você foi cagando em todo mundo. Para não cagar no seu analista. Para não cagar no seu analista, você cagou no marido, na esposa, nos filhos, no patrão, não sei o que, e você vai cagando em todo mundo. Porque é isso. Constirpação. Por quê? Porque o Lacan vai dizer. A gente adoece das palavras não ditas. Das palavras não faladas. Deveria ter mandado o seu analista merda. Como você não mandou, mandou todo mundo. Mas que transferência tão fragilizada é essa que você me mandar a merda, acabou a análise? Mas que transferência é essa? Que análise a gente tem que você não pode mandar teu analista merda? Falei, primeiro, eu não vou. Começa por aí. Você vai mandar a merda, não é porque você mandou que eu vou me levantar e vou a merda. Não, eu não vou. Porque você não está dizendo para mim. Você está dizendo para um outro que eu encarno quando você fala. Não é o Jairo. Não vou ficar triste, não vou entrar em depressão, não vou ficar aqui me lamentando. Nada disso vai acontecer comigo. Não que eu seja imune ao que você fala. É porque eu entendo que o que você fala não é para mim. Não é para mim. Não pessoalizo a fala do analisante. Quando você diz eu te amo, não é para mim. Quando você diz eu te odeio, também não é para mim. Quando você diz vai a merda, também não é para mim. Nada disso é para mim. Tudo isso é para um outro, é um terceiro que entra no circuito da coisa. E isso é não idealizar a análise. Isso não é ser neutro na análise. Isso é não idealizar a análise. Por que não idealizar a análise? Porque uma sessão, quando começa, quem está ali não é mais o sujeito, quem está ali é um analista. Que também não estará mais presente quando a sessão termina. Por isso Lacan vai dizer que o analista não existe. Ele é de uma invocação. Ele só existe quando ele é invocado. Acabou a sessão, acabou o analista. Voltei a ser Jairo carioca de novo. Eu preciso que uma cena analítica seja invocada para que haja uma análise. O cetim não é só físico, também é psíquico. É uma cena psíquica invocada. Por isso Lacan vai dizer, existe a psicanálise, mas não existe o analista. O analista não existe. A psicanálise existe. Quando a gente vai pensar essas estruturas, eles estão dentro da nossa clínica. O André Green vai chamar, inclusive, de narcisismo de morte. O narcisismo de morte, ela traz uma problemática, né, do morto-vivo psíquico e da mãe morta. É um sujeito que carrega em si as duas coisas. Morto-vivo psíquico e da mãe morta. Que é a gente pensar certos sujeitos não atacam apenas por prazer sádico, mas para evitar o colapso do investimento, isto é, para produzir excitação onde há ameaça de desertificação interna. Quando eu digo para o meu analista, mas que masculinidade tão fragilizada é essa que você precisa comer todas as mulheres ao teu redor? Eu faço exatamente o inverso daquilo que ele ouve de todo mundo. Porra, você é foda, come todas as mulheres. Eu faço o contrário. Eu falo para ele, porra, mas que masculinidade frágil. Que você não pode ter outra relação que não seja uma relação fagocitosa. É preciso comer as mulheres. Por que você tem que comer as mulheres? E comer aqui em todos os sentidos, não é só sexual. É comer na palavra, é comer nas relações, é comer em tudo. Ou seja, é preciso que uma mulher não exista diante dele. Porque se a mulher existir, a masculinidade dele rui. É preciso que ela não exista. E aí ele come ela sexualmente, mas come também no trabalho, quando desautoriza, quando desconhece, e vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. O que você tem aqui? Você tem aqui o que o André Green vai chamar de narcisismo de morte. Porque o que tem é o quê? Uma certa dessertificação interna. Internamente, ele reconhece o seu próprio fracasso. Ele fracassa enquanto homem. E é isso que o patriarcado cria. Quando eu digo que o patriarcado é uma máquina de exterminar sujeitos, inclusive homens, o que é que eu estou dizendo? Que o patriarcado cria um ideário de masculinidade que ninguém alcança. E é preciso que ninguém alcance.
ele cria uma ideia inalcançável de masculinidade. E para que alcance isso inalcançável, os homens vão performatizando cada vez mais uma masculinidade perversa, uma masculinidade que elimina o diferente. Então, se lá atrás as mulheres colocavam esses homens em crise, agora não só as mulheres, mas também a comunidade LGBT, o corpo trans e por aí vai. Por que o corpo trans é o corpo mais atacado? Porque o corpo trans ele comete uma coisa indesculpável para a sociedade patriarcal. Toda mulher trans é uma mulher homicida, porque matou o homem dentro de si. E numa sociedade patriarcal masculinista, o homem é sagrado. Se mata a mulher e não o homem. Por isso o corpo trans é o corpo mais odiado, porque é uma mulher que matou dentro de si o que a cultura chamou de homem. Foi a cultura que chamou de homem, não foi ela que chamou de homem. Aliás, a Erika Hilton tem um vídeo que ela fala isso muito bem, quando diz assim, e o homem dentro de você? Ela falou, mas nunca existiu homem dentro de mim. Eu sempre fui mulher. Foi a cultura que deu nome a isso de homem, não eu. Nunca existiu esse homem. Então, esse homem imaginário, ele é imaginado por quem? Pelo patriarcado. O patriarcado imagina um tipo de homem que ninguém se enquadra, ninguém entra. É por isso que a gente precisa ser violento e agressivo. A minha vida inteira eu ouvi a palavra seja homem. Até eu entender aos 40 anos de idade que eu nunca seria homem. Porque o homem que a sociedade inteira me exigia era um homem branco, cis hétero, que dialogava com o poder. E era exatamente o que eu não dialogava. Não sou branco, minha heterossexualidade não é tão definida assim, porque se alguém me diz seja homem é porque eu não estou dentro do padrão. Entende? E, ao mesmo tempo, né, essa mesma sociedade que me diz seja homem era aquela que desconhecia dentro de mim a minha masculinidade. Quando eu digo, por exemplo, que sou casado, algumas pessoas dizem, caramba, mas é com mulher? Eu falei, é. Pô, eu pensei que você fosse gay. Porque eu não compreendo, não respondo a isso. Durante o tempo tá aqui a massa. Durante muito tempo, algumas pessoas do coletivo achavam que o Ronald e eu éramos casal. Não é isso, Márcio? O pessoal dizia. Nossa, eu achei que você e o Ronald fossem casal. Eu falei, mas a gente é casal. Aí o pessoal, como assim? Então, é isso. A gente é casal. Entendeu? Depois da minha esposa, é dos meus parceiros mais longos. Até a minha esposa diz assim, você tem 2 casamentos, um comigo e um com o Ronald. A esposa dele diz a mesma coisa. Jair e Ronald são casados. E é isso. É você estar fora da norma. Daquilo que se espera. Então, o patriarcado constrói modelos que se espera que o sujeito assim. Se espera que o sujeito traído pela esposa faça alguma coisa em relação a isso. Ou dá a surra no cara, ou dá a surra na esposa, ou dá a surra nos dois. O que não pode é ele ser um corno conformado. Olha a palavra. Ele pode até ser corno, não pode ser conformado. E aí, alguma coisa se espera que ele faça. Lá atrás, juridicamente, aqui a Gabriela, que é advogada, sabe disso, pode confirmar, que lá atrás tinha até um direito penal que dava a esse sujeito, que é o direito de honra. Ele podia matar a esposa. A gente tem um caso, Leila Diniz, né? Acho que é Leila Diniz o nome dela, que é o cara que vai ser o quê? Ele vai ser absolvido pelo júri. Ângela Diniz. Ângela Diniz, obrigado. Ele vai ser absolvido pelo júri, por quê? Porque o que ele cometeu, o crime que ele cometeu era um crime de honra. Crime de honra. Não existia isso para as mulheres. Só existia isso para os homens. Não existia essa ideia de a mulher matou o marido, era um crime de honra, porque descobriu que o marido traía ela. A mesma lógica não se aplica. Gente, estava no direito penal, no Código Penal. A mesma lógica do direito de honra não se aplicava para as mulheres, só se aplicava aos homens. Porque se é uma lei, a lei não é para todos, né? Assim que diz a Constituição, a lei é para todos. Então, se é uma lei, deveria ser para todos. Mas não, essa lei só se aplicava aos homens. Os homens poderiam matar as mulheres numa questão de direito de honra. A mesma lei não servia para as mulheres. Vê a lógica cultural, como vai moldando, inclusive leis. Vai moldando leis. Vai moldando uma série de coisas. Né? Recentemente, a ministra Carmen Lúcia, a gente está falando em 2025, ela desqualificou uma lei
que beneficiava os homens também, em relação à questão do casamento patrimonial. A Dilma, também, em 2011, vai construir uma lei que é permitindo mulheres a serem proprietárias de seus imóveis. A gente está falando de 2011. Até 2011, mulheres não podiam, por exemplo, ter escritura no seu nome. Vocês estão vendo como uma coisa é tão recente? E aí, o que isso vai construindo? No momento em que você tem, né, a partir do Fernando Henrique, você começa a ter leis que vão dando direito, a partir do Fernando Henrique, por uma questão óbvia, né? A esposa, né, a falecida esposa do Fernando Henrique, era uma das sociólogas que mais lutou pela causa das mulheres. Eu não sei se vocês se lembram disso, né? Inclusive, o Bolsa Família foi construída por ela. Quem pensa que o Bolsa Família foi construído no governo Lula não conhece o projeto político. Foi ampliado pelo governo Lula. Quem criou o Bolsa Família foi a dona Ruth. Obrigado, Cidreira. Quem construiu o Bolsa Família foi a dona Ruth. Da mesma forma, alguns projetos de lei foram alterados no governo do Fernando Henrique pela dona Ruth. O que o governo PT faz é ampliar. Ampliou o Bolsa Família, né? Então, a gente precisa dar crédito a quem tem crédito, né? E aí você tem as leis que foram construídas e modificadas e reformuladas a partir, então, da democratização do Brasil. Que a gente vai dizer, de fato, a democratização do Brasil só começa a partir do Fernando Henrique, né? A grande contribuição do governo Sarney é a Constituição. Essa é a grande contribuição. Então, se a gente for falar da contribuição de cada governo, então você tem assim, a grande contribuição do governo Sarney é a Constituição. A grande contribuição do governo, aí você pula, né? O governo Itamar não teve muita coisa, né? A contribuição do governo Itamar é a solidificação econômica. Me lembrei agora, porque você tem o ministro do Fernando Henrique que vai construir o Plano Real. Então, qual é a contribuição do governo Itamar? A solidificação, a estabilização da moeda brasileira. Essa é a contribuição. E logo em seguida vem o governo do Fernando Henrique, que é o quê? Que é aquilo que a gente sabe. Se o governo Itamar implanta, o governo do Fernando Henrique solidifica. Que é o processo econômico, a solidificação do processo econômico. E aí vem o governo Lula. O governo Lula, com a solidificação econômica e com a Constituição, amplia direitos sociais. Então é um governo voltado para as questões sociais, a partir de duas premissas. Agora você tem uma Constituição e agora você tem um governo econômico solidificado. Então ele amplia. E a Dilma amplia o direito maior ainda às classes majoritárias minorizadas. Elas não são minorias, são minorizadas, que é quando ela institui, né, ela amplia, por exemplo, no governo Lula, no governo Dilma que você vai ter a Lei Maria da Penha. Que você vai ter a ampliação. Aliás, no governo Lula você tem a implantação da Maria da Penha, mas a Dilma torna isso um pacto federativo. E você tem uma série de coisas que vão acontecendo a partir disso tudo aí. Aí depois disso aí é só retrocesso. E agora a gente retorna com as ampliações desses governos de novo. Então, assim, é preciso entender que essas ampliações, todas essas coisas todas, elas vão trazendo insatisfações. Você não faz uma mudança de uma lei como essa, onde antes eu podia matar minha mulher e agora eu não posso mais. Gente, para uma lei de fato ser aderida por uma sociedade, é preciso que aquela geração toda, morra. É a geração posterior que vai saber lidar com isso. Vocês têm noção do que eu estou falando? É preciso que toda aquela geração, ou seja, aquela geração do meu pai, do meu avô, acostumado a dar porrada na mulher, né? Tem um filme interessante que a Netflix lançou acho que é Lobisomens, o nome do filme. Um filme de comédia, mas é muito interessante, que é um grupo de família que volta no tempo, vai parar na Idade Média lá, e aí tem lá os lobisomens, a coisa toda. E essa mulher, que é advogada, direito, e não sei o que volta no tempo, ela vai defender a causa de uma mulher que vai ser surrada pelo marido dela na Idade Média. Quando o cara vai bater na mulher, ela fala, não, o que é isso? Pare! Você não tem o direito de bater nela. Aí a mulher, não? A esposa, né? Ué, não tem nada? Claro que não, você não tem o direito de bater na sua mulher. Aí o cara, é verdade, né? Eu ia bater ela com cabo de vassoura, melhor com chicote. Aí a esposa, não, você tem razão, melhor o chicote, cabo de vassoura não machuca tanto. Aí a mulher, meu Deus, não é isso que eu tô falando.
No final, a mulher acaba sendo presa. A advogada acaba sendo presa porque está se interferindo nos direitos sagrados do homem. Como você não tem direito de bater na minha mulher? Claro que eu tenho. Então, assim, você vê uma geração inteira. Então, eu venho numa geração onde meus pais tinham direito de discutir, de botar a mulher de castigo, de uma série de coisas, série de premissas que meu avô tinha direito. Todos nós viemos de uma família atravessada por violências. E aí você tem agora e diz assim, não pode. Eu me lembro quando a gente se casou, que eu falei com a minha esposa assim, amor, a gente não... Vamos criar nossos filhos diferentes, né? Não vamos castigar. Eu apanhei pra cacete. Eu saí de casa com 17 anos, porque eu não aguentava mais ser surrado. E ela também apanhou muito. Falei, não vamos mais repetir isso. Aí ela fala, porra, mas logo na minha vez, eu morro de rir disso até hoje. Eu falo, não pode bater e tal. Mas na minha vez, eu falei, caraca, mas é a mesma coisa que eu escuto todo mundo falando. Porra, na minha vez eu não posso bater na minha mulher? Na minha vez eu não posso ser racista? Então, assim, a gente está numa transição de gerações. E aí o resultado é, olha, você tem uma lei que diz que não pode, e aí o que essa lei faz? Em vez dessa lei proibir, ela incita a revolta. O governo Bolsonaro é um governo que reúne dentro de si, né, um grupo de pessoas revoltadas. As pessoas que viam a cotas como mimimi, pessoas que viam racismo como mimimi, pessoas que viam misoginia como mimimi. E aí você vê literalmente assim, quem é o grande grupo maior do bolsonarismo, que fortalece o bolsonarismo? Aí você vai ver, é o tiozão de 50 a 60 anos. É de 50 para mais. É uma classe de 50 para mais que está nessa transição de privilégios, que podia e agora não pode. Que podia dizer, olha, eu vou contratar, na minha empresa não vai ter preto trabalhando. O cara se tinha um direito de fazer isso. Isso modifica. Então as leis elas vão modificando. Dentro de uma estrutura social, onde essa estrutura social, a estrutura é psicopática. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é o sujeito. Agora, com o advento da psicologia, o que é social vai ser individualizado. Então, se a estrutura é psicopática, ela deixa de ser psicopática. Por exemplo, a mulher que matou o marido, que foi o que a Paty falou aqui no início, né? Ela mata o marido, ela é lida como assassina. E, na verdade, foi uma defesa dentro de uma estrutura que a sufocava e a colocava, inclusive, como violência. Um advogado bem trabalhado pode colocar isso, inclusive, como o quê? Defesa. Defesa. Matou para não morrer. E é diferente do homem que mata a mulher, o feminicídio, onde essa mulher não apresenta para esse homem risco nenhum. Não pode ser lido da mesma maneira. Gente, mas vocês vão ver nos comentários um monte de gente dizer isso. Ah, mas tem mulher que mata seus filhos também. Ah, mas tem mulher que mata homem também. Sempre se pega a exceção para se combater a regra. Isso é generalizado nas redes sociais. O caso do Orelha é o caso de privilégio. Esses mesmos meninos, vocês vão acompanhar eles, daqui a 20 anos serão juízes, empresários, porque foi a mesma coisa que aconteceu com o indígena que foi queimado em Brasília. Passado 30 anos, quem são aqueles 6 adolescentes que atearam fogo naquele indígena? Juízes, o outro é delegado da Polícia Civil, o outro é funcionário do Senado, o outro... Todos os 6 possuem cargos de liderança, de confiança, cargos, inclusive, que talvez nós aqui não conseguiríamos alcançar. Todos eles salários acima de R$15 mil por mês e diversos benefícios. Por quê? Porque a sociedade é psicopata. A sociedade psicopatiza o sujeito. E todos eles, por serem filhos do privilégio, são brancos. Inclusive, uma das cláusulas para você não assumir um cargo federal é antecedente criminal. Todos eles têm antecedente criminal. Todos eles são funcionários públicos. Se isso não é ser privilegiado, Paty, eu não sei o que é. Ô, Jairo, os antecedentes criminais só servem pra gente. Só serve pra gente. Para esse grupo, não. Esse grupo é fechadinho. Para eles não existe antecedentes criminais, nem leis punitivas. As leis punitivas é sempre pra gente. Me dê mais 10 minutos que eu já vou terminar isso aqui, que eu quero trazer o Dere Líder. Quando o Dere Líder vai falar sobre a loucura silenciosa, a psicose discreta e a falsa oposição entre normalidade e psicopatia.
O Daily Leader, ele traz um questionamento que eu acho muito interessante, que ele diz assim, o cara é pai, tem filhos, tem esposa, segue uma vida normal. Um dia ele pega a arma e mata o chefe dele. O que é isso? Teve um surto psicótico, é psicopata. Ele falou assim, talvez ele nunca matasse ninguém. Talvez, no acesso de loucura, ele escrevesse um livro. Talvez, no acesso de loucura, ele fizesse uma música. Talvez ele morra sem nunca ter um acesso de loucura. Como é que eu sei quem é normal e quem não é? Alguém vai dizer, caramba, lembra? Não sei se vocês se lembram de um filme chamado Um Dia de Fúria. Aquele clássico. Cara exemplar, pai de família, tal, mas um dia de fúria. E aí o Daily Leader questiona. Ele era normal? Ele era anormal? Ou ele era o normal que teve o surto? Ou ele era um louco discreto? Ele vai chamar de loucura discreta. Aliás, ele vai chamar de psicose discreta, loucura silenciada. Quem é louco e quem não é? E aí ele vai trazer essa fronteira que é entre a normalidade e a psicopatia, que é uma fronteira muito fininha. Muito fininha. Ele vai criticar a suposição pericial de que se alguém fosse psicótico, mostraria sinais em outras áreas da vida. Ele contesta essa crença quando ele abre espaço para pensar que certos funcionamentos classificados como psicopatia podem mascarar arranjos estabilizadores de uma psicose sem estrondo. Aquilo que o Lacan, a tradição lacaniana vai chamar de psicose ordinária. O que seria isso? O CEOs, por exemplo. O sujeito que demite 10 mil pessoas e vai comer peru no Natal com a família, tranquilamente, sem nenhum remorso, né? A gente viu recentemente um caso de uma empresa multinacional que fechou as portas aqui, que teve funcionários que se suicidaram, gente que se matou, porque era gente que tinha salário altíssimo e que dificilmente vai encontrar reposição no mercado de trabalho à altura da vida que ele vivia. Vai ter que começar do zero, aos 50 anos, aos 60 anos, começar novamente. O sujeito não aguenta isso, o sujeito vai e se mata. E o cara que provocou tudo isso vai almoçar, vai jantar com a família, vai cantar Feliz Natal para todo mundo, feliz, tranquilo, sem ter a sua consciência pesada por nada daquilo. E aí é isso que o Daily Leader vai falar, que talvez essa psicopatia é uma psicopatia sem estrondo, você não sabe. Então ele diz assim, nem todo sofrimento pede análise. Essa é a primeira coisa que o Lacan, que o Daily Leader fala, que eu trago para a minha clínica, na periferia. Nem todo sofrimento pede análise. Uma das coisas burguesas é se dizer assim, leva para terapia. Cansei de ouvir isso, muita gente fala assim, não, tem que levar isso para terapia. Eu falei, eu tenho? Eu sou obrigado? Nem todo sofrimento pede análise. Essa coisa de leva para terapia virou um jargão. Nem todo sofrimento pede análise. É a primeira coisa que se precisa entender. Pelo menos não de saída. Porque a análise depende de uma forma específica de laço. A transferência é com o sujeito suposto saber. E se não tem essa transferência? Isso não dá para fazer esse laço. Eu hoje entendo que muita coisa que eu poderia ter levado para análise, eu não levei, porque o sujeito suposto saber do outro lado era o suposto saber branco, europeu, que não me permitia que eu levasse meu sofrimento para análise. Barrava meu sofrimento na análise. E eu nem entendia isso. Foi daí que nasce a ideia da psicanálise periférica. Diminuir esse barramento, sabe? Para que alguma coisa de transferência pode ser construído. Porque se na burguesia o analista é o suposto saber, na periferia o analista não é só suposto saber, ele também é suposto julgar. E ele também é um suposto salvar. Eu vou fazer análise para me salvar da periferia. Ou eu não vou fazer análise porque ele vai me julgar. E eu trago isso no meu próximo artigo que vai ser publicado, sobre transferências e desejos na margem, onde o analista não é só suposto saber, ele também é suposto salvar e ele também é suposto julgar. Muitas vezes eu ouvi analistas minhas dizer assim, eu nunca trouxe isso na análise porque eu tinha medo de ser julgada. E eu estou ouvindo aqui o quê? Um corpo feminino falar sobre isso.
mulheres que falavam nas suas análises, a partir da transferência de análise, ela se sentia autorizada a falar, por exemplo, de casos extraconjugais. Há desejos não levados ao ato, mas o desejo estava ali também. E tinha receio de trazer isso para análise e ser julgada moralmente a partir disso. Eu tive algumas dessas mulheres em análise a partir de um vídeo que eu fiz no meu Instagram, que eu digo assim, olha, um homem chega numa clínica psiquiátrica ou psicológica ou psicanalítica, numa clínica, e ele fala, ó, desculpa, eu me atrasei porque eu estava no motel. Ou ele diz assim, olha, essa semana eu comi acho que umas 3 ou 4 mulheres. E o cara que do outro lado que escuta isso, naturaliza. Porra, até sente uma ponta de inveja. Porra, queria eu estar nessa relação toda. Se uma mulher chega na clínica e diz, essa semana eu transei com 3, 4 homens, ela sai da clínica com o diagnóstico. Borderline, ninfomaníaca, bipolar. A estrutura de escuta se modifica, porque o gênero é outro. Lá onde o homem é naturalizado, a mulher vai ser psicotizada desse lugar. E aí, como você vai trazer isso se você vai ter medo de ser julgado? Então, o analista, na borda, ele não é só suposto saber, é suposto julgar e suposto salvar. Porque também eu ouvi muita gente dizer, não, eu vou fazer análise porque o analista ganha muito bem. E aí você tem uma lógica de salvamento a partir desse lugar. Enfim, é muita coisa disso. Há sujeitos que usam o discurso, inclusive o analista, como instrumento de mestria. E isso piora com a eficiência do laço capitalista. Essa virada que funciona melhor. A frieza não decide tudo. O líder mostra que a ausência de sinais barulhentos não exclui a loucura. O clínico precisa escutar o modo de amarração, não apenas a moralidade do ato. A ética do manejo exige impedir que o tratamento vire conluio, exploração ou escola de manipulação. E Freud é nítido sobre não responder pela via da satisfação transferencial. O que se ganha com esse reposicionamento é uma clínica menos fascinada pelo rótulo, canalha, psicopatia, e mais precisa no diagnóstico do laço. O tempo todo eu implico para vocês, não é individualizar o sujeito, é entender o laço que amarra esse sujeito. Quando o outro é reduzido a objeto, quando o saber vira comando, quando a palavra não se abre ao equívoco e quando a transferência não se instala como trabalho. Aí a psicanálise, em sentido estrito, deixa de ser o dispositivo adequado ou precisa de um longo trabalho preliminar para ela não ser capturada. Quando a gente vai trabalhar psicopatias, é preciso não ser capturado por esses termos. É preciso entender a estrutura do laço. O laço capitalístico exige de nós que sejamos psicopatas. Então dá uma olhadinha para o lado, porque o psicopata mora ao lado. E depois para e olha no espelho, porque também tem um psicopatinha dentro de você. É isso. E aí eu quero terminar aqui agradecendo a vocês e trazendo o que vai trazer o Deleuze, né, no prefácio, aliás, o que vai trazer o Foucault no prefácio dele ao livro Anti-Édipo, Deleuze e Guattari, quando ele diz assim, Deleuze e Guattari no livro Anti-Édipo traz uma coisa fascinante, inédita, porque eles não estão falando de um fascismo maior, eles estão falando de um microfascismo. E um microfascismo que mora dentro de cada um de nós. Então não é sobre o outro ser psicopata, não é sobre alguém que gritou ou que cometeu um ato, é sobre o microfascismo que existe dentro de nós, que não nos permite observar ou criticar como o laço estrutura as pessoas. E aí a gente faz a análise do sujeito, ignorando que o sujeito é o sujeito da cultura. E a gente não pode ignorar isso. Nossa, gente, eu tinha tantas coisas para falar para vocês, mas eu vou ficar por aqui. E muito obrigado. É sempre isso, né? A palavra é sempre cheia de equívocos. Muito obrigado por vocês estarem comigo, tá? Estarem nessa loucura de sábado de carnaval e vocês aqui. Obrigado, cada uma e cada um de vocês. E olha que coisa interessante, né? O único homem que se permitiu estar presente foi o Altair. Os outros estão por etapa, ouvindo ao lado das esposas. Mas o único que se autorizou a nomear estar aqui foi o Altair.
Eu acho isso interessante, porque é romper também uma estrutura que é masculinista, sabe? Onde os homens nunca se fazem presente nesses espaços. Ou não se fazem presente porque isso não interessa a eles, ou não se fazem presentes porque, de uma certa forma, flertam com isso. É uma série de circunstâncias que atravessam. Então, muito obrigado também pela presença de todas vocês, que sempre sustentam o mal-estar, né? E pela presença da Altair, que também esteve aqui, e pela presença do marido da Fernanda, que está ali do ladinho, do marido da Márcia, que está aqui do ladinho. Muito obrigado por vocês. Aqui, do meu lado. Obrigado, gente. Obrigada, Thay. Obrigada, colegas. Tchau. Obrigado, Gabi, Zenilda, Cidreira, Altair, Paty, Fernanda e Márcia. Até a próxima, gente. Até a Até. próxima. Obrigada.